Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho aqui desse exemplar, que é um híbrido, certo? Não é uma espécie hoje, mas é um híbrido primário, no caso, né, que é o cruzamento resultado de duas espécies, que um deles é o Epidendro stanfordiano, que é uma espécie mexicana, e o Epidendro campestre, que é uma espécie brasileira, que ocorre aí nas serras mineiras até o Planalto Central aí brasileiro, certo? Então, assim, é uma planta muito bonita, uma planta que fica grande, certo? Essa é uma muda pequena, de primeira floração, como vocês podem ver aqui, eu vou afastar um pouquinho, para vocês verem então o porte da planta. Tá vendo? É uma planta que vai ficar grande, uma planta que floresce muito. Essa, foi a primeira haste floral dela, como vocês podem ver aqui, tá com 24 flores nessa mesma haste. Mas é uma planta que pode gerar aí muito mais flores em uma única haste, tá? Podendo chegar aí até 100 flores quando bem adulta e bem cultivada. Essa planta também tem uma característica que quando agora essa haste dela foi a primeira, né? Então ela não ramificou, mas geralmente ela ramifica essa haste, formando assim belíssimos buquês florais. É uma cor bem interessante desse exemplar, como vocês podem ver. É um rosa bem preenchido, né, com um detalhe mais esbranquiçado no labelo. Quando a flor vai ficando mais velha, a flor vai aparecendo essa pigmentação amarela, certo? E escurecendo o tom de rosa. Então, assim, é uma planta muito interessante. É um híbrido, certo? Então, é um híbrido primário, cruzamento aí de duas espécies. Mas é uma planta incrível. Tem um perfume bem sutil, bem discreto, certo? Como eu tô com o vaso na mão aqui, gente, como se diz, é improviso, tá vendo? É, a planta fica balançando. Mas eu vou tentar focar aqui para vocês verem bem os detalhes da flor. É uma planta incrível. Como eu estava dizendo, ela tem um perfume bem sutil, bem discreto. Eu não sei dizer para vocês ao certo qual seria o polinizador principal dessa planta, tá bom? Porque eu ainda tenho ela há pouco tempo. Foi uma mudinha que eu adquiri seedling e aí com um ano e meio praticamente já veio floração. Essa planta eu adquiri aí do orquidário Chácara Bela Vista. Eles estavam disponibilizando essa planta há um tempo aí, eu não sei se ainda tem, mas uma planta de valor até bem acessível e super compensativo a gente está adquirindo. É, é uma planta bem fácil de cultivar. Ela gosta de bastante luminosidade, assim como grande maioria dos epidendros, certo? É uma planta que precisa aí de ser cultivada em 50%, 70% no máximo, certo? O sombrite. Mais do que isso, 80%, você já vai ter uma certa dificuldade no cultivo aí, porque ela vai estar demorando mais a florescer. Então, como é uma planta que vegeta, as mães dela, né, no caso, são plantas que vegetam em sol pleno, né, nas regiões, então é planta que gosta de muita iluminação. Mas tendo aí uma boa iluminação, é uma planta bem tranquila, emite aí folhas longas, como vocês podem estar vendo aqui, estreitas, e são folhas bem rígidas, certo? Folhas bem resistentes. Então, isso é uma característica aí de plantas que gostam de bastante iluminação. É uma planta que é sempre bom estar utilizando aí um substrato bem drenado. Se possível, como se diz, esse meu aqui, o mato não está deixando ver, certo? Porque aqui essa plantinha virou praga nos meus vasos. Eu não estou conseguindo conter com tanta planta, com tanta praguinha que está dando esse matinho, né? Eu não sei o nome desse ramo, então fica complicado, né? Mas tirando isso, até porque ele também não atrapalha. O meu substrato que eu utilizei para ela, como vocês podem ver aqui, são cavacos de madeira, certo? São pedaços bem grandes de madeira que eu coloquei dentro do vaso e nada mais.
e coloquei a planta. Se você vai usar um substrato mais fino, coloque bastante brita. Brita número 1, brita 0, o que você tiver. De preferência a brita 1. Por quê? A brita 1 ela é maior. Então ela vai dar um maior arejamento, certo? E a drenagem também. Mas se não tiver, pode ser a brita 0 tranquilamente também, certo? Então você tendo esse cuidado aí com essa planta, que é, no caso, né, a boa drenagem, uma boa umidade também, certo? Porque são plantas que não suportam água na raiz, mas precisam de uma umidade relativamente alta, porque são plantas que ocorrem em grandes altitudes, né? Que vão aí de 900 a 2.000 metros de altitude, acredito eu. Então, aqui para mim deu super certo, porque eu cultivo bastante Bulbophyllum, Ceológenes, entre outras, que são plantas que gostam de muita umidade. E então eu coloco ele sempre ali mais junto, num lugar mais claro, certo? Para estar proporcionando aí. Mas porque a minha altitude aqui é de apenas 500 metros de altitude. Então fica assim, bem baixo do mínimo deles, né? Que eles ocorrem na natureza. Então é tipo uma adaptação mesmo. É uma planta bem interessante também por conta da sua haste floral, que surge no meio, no caso aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, no meio das folhas. Olha, no centro mesmo o apical do bulbo das folhas. Tá vendo? O stanfordiano é uma planta que emite sua haste floral na base do pseudobulbo, cá embaixo. O campestre já emite em cima. E essa planta assumiu quase que todas as características do campestre, do epidendro campestre. E do modo floral, certo? E já as flores é bem parecida com o stanfordiano. Então o bacana de híbridos primários é isso, porque você fica tendo características de duas plantas em uma única só. Eu gosto bastante, certo? Muita gente, eu falei que eu não gosto de híbridos, certo? Mas eu não especifiquei, teve muita gente aí criticando e tal, quando eu mostrei híbridos primários e outros. Então, assim, eu não gosto de híbridos de Cattleya, certo? Cattleyas, Lélias, então eu não gosto. Sinceramente, eu tenho algumas pouquíssimas na coleção que foram presentes de amigos, certo? Então eu cultivo, não vou me desfazer por não gostar, mas mesmo assim eu cultivo aqui e são lindas, né? Eu acho muito bonito, gosto assim de apreciar, mas falar, não, é seu gosto para coleção? Não, certo? Então, mais uma vez, deixar aí bem claro, porque senão depois o pessoal vai me apedrejar lá mais na frente. Porque eu falei que eu não gosto de híbridos e estou mostrando um híbrido. Mas é bem relevante. Híbridos de Dendrobium, híbridos de Epidendro, no caso estes, Bulbophyllum, Ceológenes. Então eu gosto, eu cultivo, certo? E tenho na minha coleção. Tá bom? Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta é isso, é bem básico mesmo. É o segredo de um bom cultivo. É boa ventilação, boa drenagem, boa iluminação, certo? Adubação, toda planta precisa, é o alimento delas. Então, ela vai ter que receber uma boa alimentação. Então, a adubação é essencial, né? Uma adubação balanceada, como eu sempre digo. Não precisa de colocar lá adubos muito forte, porque a planta não vai absorver a quantidade excessiva de adubo. Ela só vai absorver uma quantidade aí que dê para ela, como se diz, se manter ali bonita, vigorosa e tudo mais. O restante do excesso vai ficar no substrato e o seu substrato vai ser danificado com os sais do adubo. Então, moderação na adubação aí para estar tendo bons resultados, ok? Então, pessoal, é só isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.